a resposta às questões que, entretanto, os nossos participantes podem enviar utilizando uma ferramenta que têm no vosso ecrã, designada como QIA, de Questions and Answers. Nesta sessão também estará presente o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá apoiar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Já temos uma sala bastante composta e, portanto, vou passar a palavra ao Dr. Pedro Nuno Neto. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço uma vez mais ao INA, portanto, o convite que me foi endereçado e esperar que todos se encontrem bem de saúde. Portanto, iríamos dar aqui início, portanto, a uma primeira parte mais positiva e depois estarei totalmente disponível para as questões que os colegas participantes queiram colocar. Quando estamos a falar em trabalho colaborativo, à distância, e quando estava a preparar esta sessão, a primeira coisa que me fez, que me veio à cabeça foi que trabalho colaborativo é nada mais, nada menos do que trabalho em equipa. Portanto, é trabalharmos em conjunto, com determinados objetivos definidos em conjunto e, sinceramente, não há muita diferença naquilo que é o trabalho colaborativo, quer seja em trabalho presencial, quer seja em trabalho à distância. Existem, sim, depois, instrumentos que nós podemos utilizar que nos poderão ajudar numa fase de trabalho à distância, em teletrabalho, de manter este trabalho colaborativo. Agora, antes de entrar naquilo que seja o trabalho colaborativo à distância, eu acho que nós temos que assegurar primeiro que existe efetivamente um trabalho colaborativo ou um trabalho em equipa. Porque se já não houver esse espírito de trabalho em equipa antes do trabalho à distância, certamente que não vão ser as tecnologias que nos vão ajudar. Portanto, nós temos que regar a árvore pela sua raiz para que ela possa crescer, portanto, e aqui a raiz do trabalho colaborativo à distância é o trabalho colaborativo. Ponto. Portanto, para haver trabalho colaborativo, isto são regras que se aplicam, quer seja à distância, quer seja presencial, tem que haver um diálogo aberto entre as partes. Tem que haver um espírito de partilha de experiências, ideias e propostas. Tem que haver um foco muito grande em se manter atualizada a comunicação e, conforme referi em termos do diálogo aberto, todas as ideias são bem-vindas. A equipa trabalha num todo, portanto ela deve estar bem oleada em termos daquilo que são os objetivos e que são as responsabilidades de cada um e deverão trabalhar todos para um objetivo específico e bem definido. Se não houver esta pré-preparação, não são os instrumentos que nós temos ao dispor tecnológicos que nos vão ajudar a desenvolver tal competência colaborativa. Portanto, isto depende muito essencialmente daquilo que é também a predisposição de cada elemento das equipas para conseguir colaborar com o resto dos seus colegas. No ambiente virtual, em termos de trabalho colaborativo, existem algumas vantagens. Muitas vezes consegue haver melhores contribuições de alguns colegas, conseguimos ter alguns pontos de vista alternativos e algumas habilidades complementares que possam gerar resultados que muitas vezes não são visíveis ou não seriam possíveis no trabalho presencial. Isto porque no trabalho colaborativo à distância temos que associar a capacidade de trabalho em equipa a capacidade de autonomia e de responsabilidade de cada indivíduo. Portanto, o trabalho em equipa, portanto, é um trabalho contínuo, é como se nós estivéssemos numa fábrica, num sistema de produção, em que todos nós somos fornecedores e todos nós somos clientes.
porque a partir de um determinado momento em que nós fazemos uma tarefa que é da nossa responsabilidade, nós temos que saber passar essa tarefa para o nosso colega. Portanto, nessa perspectiva, eu estou a ser o fornecedor e o meu colega vai ser o cliente. De acordo com a forma como eu vou comunicar com o meu cliente, ele poderá não conseguir, por vezes, entender aquilo que eu estou a dizer. E isto, quer seja presencial, quer seja à distância. Portanto, no trabalho colaborativo, nós temos que partilhar com o grupo as responsabilidades e as atividades, tem que haver liberdade de expressão, temos que saber discutir em conjunto e encontrar soluções, é essencial. Tem que ser por base objetivos e procedimentos bem definidos, mas não podemos ser utópicos a pensar que esses mesmos procedimentos e objetivos não possam ser alterados. Nós devemos alterar sempre que for necessário e dentro daquilo que são os timings, os tempos de execução das próprias tarefas. No trabalho colaborativo nós temos vários desafios. Uma delas é a dispersão e as distrações, que podem resultar em percas de tempo, dificuldades de aplicação de métodos de trabalho em grupo. Um grande problema que pode haver no trabalho colaborativo é a ausência de chefia ou de liderança. Este é um dos principais desafios daquilo que é o trabalho colaborativo à distância. Porque quando nós estamos num trabalho presencial, a nossa chefia, a nossa liderança pode, de uma forma mais frequente e de uma forma presencial, detectar necessidades junto da sua equipa para fazer determinado tipo de ações corretivas. Quando estamos num trabalho à distância, existe esta ausência presencial por parte da chefia, o que faz com que tenha que ser desenvolvidas outras ferramentas para que esta chefia possa dar continuidade à sua capacidade de liderança dos projetos. Portanto, é um novo desafio para a liderança ou para os chefes de equipas. Pode também haver aqui alguma confusão em termos de funções a desempenhar. Isto, normalmente, eu costumo resumir isto, é que muitas vezes as tarefas ficam num sítio que eu costumo chamar a terra de ninguém, o que é extremamente complicado, portanto, e com esta nova realidade do trabalho à distância, nós devemos reforçar ainda mais o sentido da responsabilidade das tarefas, com quem é que essas tarefas estão e o objetivo que é pretendido e quando é que é pretendido. Portanto, no trabalho colaborativo existem muitas vantagens e algumas delas que é uma maior responsabilidade, uma partilha de experiências mais assídua e um aumento de produtividade. Alguns desafios que nós temos também neste trabalho colaborativo prendem-se, por exemplo, com problemas de coordenação ou membros que muitas vezes têm vontade de dominar, portanto, existe aqui às vezes algum atropelamento de funções, portanto, e são desafios que nós vamos continuar a tê-los à distância. Portanto, as máquinas aqui têm que ser bastante mais aliadas, têm que ser bastante mais reforçado este sentido de equipa, porque senão é assim, facilmente nós podemos perder o sentido de equipa quando estamos à distância. Portanto, à distância, o trabalho colaborativo é preciso nós focarmos numa maior articulação, é preciso nós termos mais momentos e pontos de briefing ou pontos de situação dos projetos, temos maior necessidade de planeamento e monitorização desses projetos, maior necessidade também de dar nome aos responsáveis pelas tarefas e também temos que ter muita atenção que é diminuir aquele jogo do empurra, portanto, de uns colegas para os outros. Há questões que eu coloco também às minhas equipas para tentar fomentar um bocadinho um espírito de trabalho em equipa, que é
dificilmente nós conseguimos fazer tudo sozinho, produzimos melhor em equipa, se as pessoas partilham ou não partilham conhecimento. Isto é uma grande dificuldade que existe, eu sinto sinceramente, em Portugal existe pouca partilha do conhecimento, as pessoas gostam muito de ficar com o conhecimento para elas próprias, isto não é trabalho em equipa. Nas minhas equipas, aquilo que nós vemos é que as pessoas partilhem ao máximo toda a informação, porque só assim é que nós conseguimos melhorar a produtividade. Porque senão muitas vezes quando eu não partilho não estão a ajudar as outras pessoas a perceber o trabalho que pode ser desenvolvido, e muitas vezes o que vai acontecer é que vai acontecer sempre voltar esse trabalho para mim. Portanto, eu ter que fazer novamente aquele trabalho que os meus colegas poderiam fazê-lo, mas não o fazem porque eu não estou a partilhar os meus conhecimentos. Portanto, se eu ouço o colega ou se comunico bem com o colega, naquela relação de fornecedor-cliente. Portanto, alguns desafios do trabalho em equipa, do trabalho colaborativo, é a ausência de confiança, algum medo de conflito, falta de comprometimento de alguns colegas, algum evitar responsabilidade e também alguma falta de atenção aos resultados. Há aqui questões que têm a ver com o foro pessoal de cada colaborador, há aqui questões que têm a ver com aquilo que são as dinâmicas da própria chefia ou liderança e na motivação das equipas para a partilha. Eu vou passar agora aqui dois desenhos muito simples, portanto, em termos de trabalho de equipa, às vezes nós temos o mesmo objetivo, mas como não nos entendemos, portanto, estamos a dificultar a produtividade. Uma outra questão que eu vejo muito em termos das equipas, não estou a falar na administração pública, estou a falar no âmbito geral, que é, portanto, não vale, entre aspas, queimar os colegas. Portanto, nós estamos num trabalho em equipa, estamos todos a apoiar uns aos outros. Ninguém nasce ensinado, nós temos que nos apoiar uns aos outros para que se consiga atingir os objetivos. E também eu gosto de resumir isto aqui às minhas equipas, que eu nunca vi um teimoso teimar sozinho. Portanto, o trabalho da equipa é nós encontrarmos um ponto de entendimento para que se consiga em conjunto encontrar as soluções. E isto sim é trabalho colaborativo. Nós podemos fazer isto à distância e podemos fazer isto de forma presencial. Em termos de uma questão que eu tinha referido ao nível daquilo que é o trabalho colaborativo e planeamento, e aqui está de uma forma extremamente simplista, existem vários instrumentos, vários softwares de planeamento de projetos. Tentei resumir aqui de uma forma simplista em termos daquilo que é uma folha de cálculo, e nós temos um processo, temos diversas tarefas e temos que definir aquilo que são os timings certos para desenvolver cada uma destas tarefas, quem é que é a pessoa responsável por esta tarefa, a quem é que tem que reportar essa tarefa, quando, e quem é a equipe de suporte para desenvolvimento dessas atividades. Isto é, às vezes tende-se a complicar aquilo que são os processos, mas isto, se nós respondermos um bocadinho de uma forma simples a este nível de planeamento, vamos conseguir de uma forma rápida e visível que todos percebam e consigam visualizar aquilo que é a sua responsabilidade e aquilo que é, portanto, o reflexo ou quando é que nós temos que passar para os nossos colegas a informação que estamos a produzir. Portanto, é essencial nós listarmos as atividades, listar os recursos que nós necessitamos. Obviamente que isto é o desafio que temos agora em termos de trabalho colaborativo. Nós estamos a precisar de outros recursos que antes não tínhamos. Listar o tempo que necessitamos para determinadas tarefas, os resultados que são esperados para cada uma dessas tarefas, os imprevistos, porque eles acontecem sempre. Eu costumo dizer que nós temos que meter aqui algum coeficiente de segurança quando estamos a fazer o planeamento, quem são os responsáveis, os motivos da tarefa, quais são os benefícios e os períodos de troca de responsabilidades. Isto é essencial porque os períodos de troca de responsabilidade, quer o listar de recursos, vai
direcionar-nos para aquilo que são alguns dos desafios dos dias de hoje em teletrabalho. Portanto, em termos de teletrabalho ou trabalho colaborativo à distância, nós devemos manter sempre, de uma forma constante e regular, a comunicação. Este é o principal desafio. Não há trabalho em equipas, não há trabalho colaborativo se não houver comunicação. Então, nós temos que promover sempre a comunicação com as nossas equipas, por forma a que se consigam atingir os objetivos. E aqui, reforçar algo que já tinha referido num outro webinar que foi desenvolvido, que é, nós devemos comunicar por vídeo sempre que possível. E o vídeo, a comunicação por vídeo é sempre melhor e preferencial do que a comunicação por telefone, porque aproxima um bocadinho aquela relação que existe no posto de trabalho, e comunicação por telefone é sempre melhor do que comunicação por mensagens. Nós devemos procurar sempre, nesta fase, ser vistos e que nos vejam. Portanto, é importante esta comunicação por vídeo. Fazer pequenas reuniões, eu estou aqui a referir-me a reunião matinal, mas pode ser, portanto, em horas a combinar e nos dias a combinar, mas reuniões para nós conseguirmos fazer pontos de situação relativamente aos processos que estão a ser desenvolvidos. Sempre que possível, nós devemos gravar as comunicações por vídeo, as videochamadas, e disponibilizar aos membros da equipa, porque podem aparecer questões, podem aparecer dúvidas de interpretação, há colegas que depois não têm tanta vontade para voltar a questionar qual é que era a questão que estava em cima da mesa, e aqui, portanto, nós conseguimos voltar atrás e conseguimos visualizar aquilo que ficou combinado na videoconferência. Portanto, a este nível, inclusive, eu diria que temos uma vantagem acrescida quando estamos em trabalho colaborativo presencial. Por outro lado, nós devemos ter um sistema de partilha de documentos. Existe, portanto, aquilo que é mais utilizado é Dropbox, mas existem organismos que têm os seus próprios sistemas de partilhas documentais e que, portanto, deverá ser privilegiado sempre que possível essas ferramentas internas e não estas ferramentas mais transversais em termos daquilo que existe no mercado. É sempre necessário, e quando nós estamos a falar em desenvolvimento de algumas tarefas essenciais, nós, por exemplo, enviarmos um e-mail resumo dos assuntos tratados e os procedimentos a levar a cabo. Ao fim e ao cabo, para minimizar as dúvidas e as questões que possam surgir no seio da equipa no desenvolvimento dos projetos. Portanto, isto tudo numa perspectiva em que nós devemos construir e não destruir. Nós temos que comunicar como também gostaríamos de receber a informação e devemos criar uma ferramenta de monitorização de trabalho com os colegas. Pode ser uma folha de Excel, pode ser onde estão as tarefas e nós vamos partilhando essa folha entre os membros da equipa para todos terem presente a qualquer momento como é que está a fase de produção das diversas atividades. Nós, por exemplo, na nossa organização e também para manter uma conexão com a equipa, nós temos todas as semanas aquilo que nós chamamos a Happy Hour, portanto, onde todos os membros da equipa, aqui num período de mais de convívio e de promover, portanto, as relações interpessoais entre as equipas, onde em meia hora, portanto, nos juntamos e partilhamos aquilo que está a acontecer nestes momentos de teletrabalho. Desenvolvemos também outro tipo de ferramentas e estamos sempre a comunicar com todos os colaboradores,
sempre que necessário para que eles mantenham a proximidade com as FIAs. Portanto, daqui nesta perspectiva, nós desenvolvemos instrumentos que são divulgados junto das equipas. Por exemplo, recomendações de teletrabalho, como trabalhar em casa. Portanto, tudo isto são comunicações extremamente frequentes. Todas as semanas está a haver orientações ou adaptações àquilo que são estas recomendações que vamos tendo e que vamos conhecendo e vamos partilhando uns com os outros. Por outro lado, criámos também, para incrementar o trabalho colaborativo e um espírito maior de equipa, um espaço em que as pessoas possam partilhar alguns momentos não relacionados com o trabalho, mas com aquilo que são as suas atividades mais lúdicas e que possam e querem partilhar com a restante equipa, no sentido de haver esta maior proximidade. Quanto maior proximidade, mais capacidade nós temos de desenvolver o trabalho em equipa, o trabalho colaborativo e, dessa forma, ultrapassar algumas barreiras que às vezes havia no trabalho presencial. Posso-vos dizer que, contrariamente àquilo que poderia ser expectável, conseguimos ter neste momento um maior espírito de trabalho colaborativo quando estamos a trabalhar à distância do que muitas vezes quando estamos a trabalhar de forma presencial. Portanto, em termos de práticas, aquilo que está a acontecer hoje é isto, é o teletrabalho, é a realidade de hoje, e um outro desafio que deve ser colocado nesta perspectiva é que a base para o trabalho colaborativo é a confiança e a comunicação. E aqui tem que haver uma confiança na execução habilitada. E o que é esta execução habilitada? Nós partimos do pressuposto que as pessoas que estão a trabalhar connosco estão habilitadas para desenvolver o seu trabalho e poder transferir aquilo que é o resultado do seu trabalho para o seu colega, que dará continuidade à mesma atividade. Portanto, isto são questões que depois eu vou pedir às colegas do INA para partilharem convosco. Há aqui uma regra muito base quando nós estamos a falar, isto tanto serve para aquilo que são as reuniões de trabalho colaborativo presencial, que era à distância. Nós, quando temos trabalhos, estamos a desenvolver algumas atividades de trabalho colaborativo, trabalho em equipa, mesmo à distância, quando nós marcamos algumas reuniões de trabalho, existe uma regra que é chamada a regra das duas pisas, que é o número exato de pessoas para nós agregarmos numa determinada reunião é aquele número de pessoas que nós conseguiríamos alimentar com duas pizzas. Porque senão, muitas vezes, perde-se a objetividade e a prática e os resultados que são pretendidos naqueles momentos de reuniões. E nós já vimos, já falámos, que naquilo que é o novo paradigma em termos de trabalho à distância, essas reuniões são maioritariamente desenvolvidas de forma, portanto, também à distância, através das videochamadas. Aqui nós devemos ter em atenção que devemos utilizar instrumentos e ferramentas que estejam acessíveis a todos os colaboradores e que não haja aqui alguma entropia, portanto, nos recursos que cada um tem ao seu dispor. Portanto, com comunicação simples, construtiva e frequente, os desafios ao trabalho são fáceis de serem superados. Portanto, basicamente aquilo que nós temos que fazer e o nosso desafio é pôr em prática, devemos comunicar com frequência. Aqui as lideranças e as FIAs deverão ter uma preocupação muito direcionada, não só para aquilo que é a produtividade em termos daquilo que são as tarefas essenciais do trabalho, mas também a liderança e também se vê por aquilo que é a preocupação com os colaboradores, no sentido de se estão a necessitar de algum recurso, de algum instrumento ou de algum conselho para que consigam desenvolver de forma correta e profissional as tarefas que lhes são adjacentes. Os ingleses utilizam um termo que
tem duas leituras, portanto aqui o termo em inglês, que é o KISS, e basicamente o que eles querem referir é que nós devemos tornar as coisas simples e curtas. As mensagens devem ser simples, curtas, perceptíveis por parte dos colegas, para que eles sejam entendíveis, portanto, e nós devemos promover sempre que possível este espírito dentro das nossas equipas. Quando as reuniões presenciais perde-se muitas vezes demasiado tempo nas reuniões e não se sai com conclusões. Aquilo que eu vou notando e aquilo que deve ser a prática nos dias de hoje à distância é que as reuniões, felizmente, tendem a ser, através das videochamadas, mais curtas, em que aquilo que são os resultados que são esperados e aquilo que é, portanto, aquilo que é decidido tem se tornado mais simples e mais assertivo. E é isso que nós devemos continuar a alimentar. Em traços gerais é isto que eu tinha para partilhar convosco. Reforço o sentido de que não existe aqui grandes alterações relativamente àquilo que é o trabalho colaborativo presencial ou à distância, é somente a adoção de novos instrumentos. E aqui estamos a falar de inovarmos no trabalho em equipa. Obrigado a todos e estou à vossa disposição para aquilo que entenderem. Muito bem, Dr. Pedro Neto, muito obrigada pela sua apresentação, por nos transmitir várias técnicas para tornar o trabalho colaborativo à distância mais eficiente e eficaz. Nós já temos aqui bastantes questões, vamos tentar responder ao máximo número possível e vou perguntar desde já, lançar a pergunta da Leila Serra: como sensibilizar as lideranças para esta questão sem as melindrar? Isso é um desafio enorme, não é? Isso é um desafio enorme. Há quem diga que os líderes nascem e não se constroem. Eu não concordo com isso. Os líderes constroem-se e os líderes constroem-se de diversas formas. Ou por sua iniciativa própria, ou quando não conseguem por sua iniciativa própria. Serão as equipas a forçar, ao fim e ao cabo, essa capacidade de liderança. E aqui tem que haver um espírito muito grande de equipa que consiga reforçar de uma forma sempre positiva e construtiva, junto dos seus líderes, que é preciso haver decisões, é preciso haver alguém que consiga ser o timoneiro, portanto, do barco que está a dirigir. Portanto, às vezes situações mais práticas, conseguiria dar uma resposta também mais prática, uma vez não conhecendo, obviamente, as situações de uma forma particular, torna-se difícil às vezes dar a resposta que pudesse ser aquela que mais iria de encontro à sua questão. Ela é extremamente importante. Nós temos muita falta de líderes, só para vocês perceberem, o meu meio está muito direcionado também para o meio empresarial. Eu costumo dizer de uma forma genérica que em Portugal nós temos 90% de patrões e 10% de empresários. Isto quer dizer que nós temos 10% de líderes à frente de empresas e temos 90% de não líderes à frente de empresas. Portanto, o nosso sentimento é que estas pessoas precisam de nós e das equipas também para desenvolver a sua capacidade de liderança. Quando nós estamos frequentemente a barrar o seu desenvolvimento ou mais a criticar do que propriamente dar apoio construtivo, obviamente que do lado de quem está a receber essa informação também tem que haver um espírito aberto para que consiga desenvolver essas competências. Se não houver nada feito, não é? Costuma-se dizer é chover no molhado, há situações que nós não vamos conseguir nunca alterar, infelizmente. Portanto, agora é um trabalho que demora tempo, construir líderes, mas sem as equipas também a ajudar também não os vamos ter. Portanto, é um trabalho conjunto. O Paulo Jorge pergunta: numa equipa onde o trabalho colaborativo é pouco
e a comunicação inexistente, isto num ambiente físico e presencial, como o que nos está a acontecer a todos, estando nós em teletrabalho, não irá aumentar esta clivagem já existente? Como combater isto? Eu diria que o mais certo é isso. Portanto, ou seja, se nós já não temos espírito de trabalho em equipa, trabalho colaborativo, no ambiente presencial, se estamos separados, o mais provável que aconteça é que este problema ainda vá ser, infelizmente, mais reforçado. Nós, na nossa organização, eu gosto às vezes de dar aqui os exemplos mais práticos, na nossa organização, são 300 colaboradores, nós também lutamos diariamente por um trabalho colaborativo. Muitas vezes não existe por parte das equipas esse trabalho colaborativo. Aquilo que eu referi é que através de alguns exemplos que eu mencionei, da comunicação por parte das FIAs, ser reforçado por esta via, de contactos permanentes entre os líderes de equipa, com as suas equipas, de promover estas reuniões e estando à distância, felizmente estamos a constatar que tem havido mais apoio por parte dos colegas uns aos outros do que aquilo que havia quando havia um ambiente presencial. Portanto, isto é um trabalho individual de cada um, é um trabalho em que todos nós temos que combater, ao fim e ao cabo, este isolamento e, através de algumas atividades que nós podemos desenvolver de forma à distância, como, por exemplo, aquele momento mais recreativo para trocarmos algumas experiências que nada têm a ver com o ambiente de trabalho, mas com aquilo que é o nosso dia-a-dia, nós muitas vezes podemos conseguir desenvolver um espírito de equipa. Portanto, em algumas equipas que eu sinceramente não tinha espírito de equipa, neste momento aquilo que estamos a constatar é que existe um incremento desse espírito de equipa através de quê? Através de um reforço de comunicação. Bem. O Vladimiro Matias pergunta, tendo em conta que o CIADAP impõe uma cota de funcionários que podem ter determinadas notas, só podem existir N funcionários excelentes ou bons, e que a progressão na carreira e o vencimento dependem... Eu peço desculpa para voltar atrás porque de repente cortou e não ouvi o raciocínio da questão. Vou responder. Vou perguntar novamente. Tendo em conta que o CIADAP impõe uma cota de funcionários que podem ter determinadas notas, só podem existir N funcionários excelentes ou bons, e que a progressão na carreira e o vencimento dependem dessa nota, como é que acha possível conciliar isto com a motivação para a partilha de informação e saber entre colegas? Bem, isto já nos leva aqui para questões mais políticas e do foro mais organizacional, não é? Portanto, é assim, eu poderia dar a minha opinião, mas normalmente os formadores ou os oradores não estão para dar a sua opinião. Efetivamente, quando nós temos um sistema hierárquico muito rígido, em que muitas vezes não se promove aquilo que é a competência no posto de trabalho, obviamente que podemos correr os riscos que podemos correr de haver uma maior desmotivação estão completamente em cima da mesa. Portanto, ou seja, o modelo que possa existir e aquele que foi referido pelo colega é um modelo que efetivamente pode levar a que não haja a promoção da motivação. Agora, obviamente que neste momento nós não vamos alterar, nem vamos conseguir alterar aquilo que é um modelo. Não existem modelos ótimos também, atenção, não há modelos ótimos. Há de haver sempre prós e contras relativamente àquilo que são o modelo A ou o modelo B. Esse foi o modelo que foi encontrado pelo organismo, portanto, é aquele que infelizmente nós temos que ter em consideração. Eu sempre que possível e sempre de que, mas não é possível em alguns organismos, sempre que possível, nós privilegiamos obviamente aquilo que é, portanto, aquilo que é a produtividade e as competências
normalmente mais do que muitas vezes as competências profissionais, as competências comportamentais, que são essenciais. Bem, a Madalena Calado pergunta que fazer quando colegas não têm em casa meios técnicos nem têm conhecimentos para utilizar os meios e as ferramentas. Pois, isso é assim, se nós não temos ovos, nunca podemos fazer omeletes, portanto, ou seja, ou há disponibilização de recursos, ou então essas pessoas, infelizmente, estão fora da equipa de trabalho, não é? Elas vão sendo consecutivamente colocadas à margem, porque não conseguem interagir com as equipas, não conseguem fazer as videochamadas, portanto, das duas uma, ou existe uma disponibilização por parte dos organismos de meios suficientes, eu referi num dos slides, dos recursos necessários para desenvolver este trabalho colaborativo, ou então, se não existe, sinceramente não há volta a dar, portanto, ou seja, essas pessoas vão ficar fora da equipa. E isto é uma consciência que os organismos têm que ter. Se nós queremos ter, verdadeiro trabalho colaborativo à distância, e ele é possível e podemos produzir o mesmo ou mais do que aquilo que é o trabalho colaborativo presencial, nós temos que promover a disponibilização dos recursos. Sem isso, não há volta a dar. Porque senão, uma pessoa vê exemplos, como eu vi ontem, nos noticiários, de uma professora que tem que andar 2 km para ter rede para poder dar a sua aula. É impossível. A Sara Timóteo pergunta como restituir a confiança própria e alheia a um colega que foi queimado, entre aspas, por outros membros da equipa e agora sente dificuldade em participar no trabalho colaborativo. Pois, eu já sabia que ali alguns dos slides poderiam causar este sentimento, que podem chocar um bocadinho, porque infelizmente, ou infelizmente acontece muito. É assim, quando há um sentimento por parte de um colega que foi, entre aspas, queimado, aqui tem que haver uma sintonia muito grande com a restante equipa, fazer voltar outra vez essa pessoa ao trabalho. E tem que ser os colegas no seu todo. Porque se for só um ou outro colega a tentar, entre aspas, puxar para que esse colaborador voltar a entrar no espírito de equipa, ele vai sentir sempre que esse sentimento é por parte de uma minoria da sua equipa de trabalho. Portanto, isso vai ter que ser algo que vai ter que ser partilhado e vai ter que ser concertado entre a equipa toda e vai ter que haver um esforço, um plano conjunto para que toda a equipa traga essa pessoa de volta à equipa. Portanto, tem que ser um trabalho conjunto, porque senão a manta vai ficar sempre de forma retalhada. Muito bem. O Nuno Mimoso pergunta de que forma se poderá lidar com situações de colegas de trabalho que, habituados ao facto de serem sempre a mesma pessoa a apresentar as propostas e as soluções, estando eles próprios pouco preocupados com o seu rendimento laboral, já para não falarmos em muitas vezes estes próprios colegas dispõem de categoria profissional superior e vencimento salarial. Ora, se bem que eu compreendi, portanto, é a apropriação um bocadinho para benefício próprio daquilo que é um trabalho conjunto. Certo. Isso infelizmente acontece muito. E quando eu digo acontece muito, não é só na administração pública, é no privado, em todo lado. Eu diria que isso é um bocadinho falta de capacidade de liderança e trabalho em equipa. Portanto, muitas vezes estas pessoas fazem-se valer daquilo que é a produção de uma determinada equipa e fazem dessa produção algo que é quase seu e só seu. Portanto, infelizmente esta pessoa não vai conseguir ter uma equipa no futuro a trabalhar para ele, porque eu só consigo apoiar-me ou ter a equipa a trabalhar comigo quando eu valorizo aquilo que é o trabalho deles. Nós nunca nos devemos apropriar
para nosso benefício de algo que foi produzido pelos outros. Portanto, devemos sim, e isso reforça o nosso trabalho de equipa e a nossa capacidade de liderança, no sentido de continuar a esfiar. Portanto, eu diria que isso é um bocadinho uma pequenez de espírito e, portanto, eu acho que sempre que houver oportunidade é de haver ali algum instrumento, qualquer coisa que faça menção ao trabalho ter sido desenvolvido pela equipa para que, agora que estratégias é que podem ser desenvolvidas a este nível, não sei, com algumas assinaturas, com algum relatório pré-assinado pela equipa que desenvolveu, para que quem vá ler o relatório consiga perceber que aquele trabalho está a ser apresentado por alguém, mas que foi desenvolvido pelo resto da equipa. Falar em relatórios, o Paulo Jorge pergunta que, não havendo comunicação por vídeo, telefone ou mensagem, a entrega de relatórios semanais sobre o que se fez está dentro da dinâmica da comunicação constante? Gostaria de ouvir a sua opinião acerca desta realidade. Pode estar. Um relatório pode ser feito de diversas formas, não é? Portanto, pode ser feito de uma forma em que nós podemos ter um instrumento de planeamento do projeto, das atividades que estamos a desenvolver, em que cada pessoa vai descarregando, entre aspas, aquilo que foi o trabalho desenvolvido, para que todos os outros colegas possam depois agarrar, portanto, nessa informação e continuar a desenvolver o trabalho. Ou, não havendo essa ferramenta de planeamento dos projetos, um relatório que possa ser diário, semanal, dentro daquilo que são as principais atividades desenvolvidas e aquilo que foi atingido, e desde que partilhado com todos, não é? Ou com a equipa, estou a dizer com todos, com a equipa, pode efetivamente promover esse espírito. O Arthur pergunta: boa tarde, tenho assistido a diversos webinars. Peço desculpa Jesus, peço desculpa voltar atrás. Embora que nós não nos podemos perder demasiado com esses relatórios. Eles não podem ser, nem devem ser muito extensos, devem ser assertivos, não devem ser ambíguos, um bocadinho daquele espírito do último slide que eu coloquei, do termo que os ingleses utilizam, que é o KISS, não é? Keep it simple and short. Ok? Peço desculpa. Vais mal, eu é que penso que avancei logo. Mas temos uma outra questão do Arthur. Portanto, ele diz que tem assistido aos webinars e em todos eles tem vindo a ouvir falar da falta da importância, falar na importância da comunicação neste paradigma do teletrabalho, sendo fundamental para o sucesso do trabalho, a equipa e, consequentemente, da organização. A minha questão é sobre como devemos atuar perante o não acompanhamento das hierarquias perante as soluções, por exemplo, hoje apresentadas. Obrigada. Eu tenho equipas que trabalham comigo, eu todos os dias falo com as pessoas que estão mais próximas de mim, todos os dias, por telefone, 2 vezes por semana marcamos reunião por videochamada, e aquilo que eu refiro às pessoas que trabalham comigo é quando eu não ligo para as pessoas me ligarem. Portanto, aquilo que eu aconselho é: não há o contacto por parte da chefia nesta monitorização, então vamos nós reforçar a equipa da necessidade que temos de falar com a chefia, com a nossa liderança. Portanto, já diziam os outros, portanto, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Portanto, temos que fazer o sentido contrário, ok? Às vezes existe abertura, atenção, isto de falar aqui um bocadinho de cor, os colegas podem pensar, portanto, ok, não conheces bem a situação, isso não se aplica. Efetivamente pode acontecer isso, não é? Portanto, às vezes não existe abertura, efetivamente, por parte da liderança para que haja esse contacto. Quando assim é, portanto, aquilo que nós estamos a constatar é que existe uma perda de liderança e uma perda de chefia.
Muito bem. Há muita gente aqui a dar os parabéns pela sua apresentação. O Paulo Gonçalves pergunta quando pretendemos a opinião de alguns elementos do grupo e partilhamos o pedido num grupo de rede social fechado e não obtemos resposta, que devemos fazer? Devemos reforçar. É só isso, reforçar, reforçar, reforçar. Né? Sermos persistentes. Temos aqui uma outra questão que Atenção, indica... peço desculpa, persistentes e motivar para a resposta. Exato. Não desistir, sobretudo. Não desistir. Se nós desistirmos dos nossos, os nossos vão desistindo de nós também. Qual a estratégia mais indicada para sensibilizar colegas que não pretendem colaborar em equipa e pretendem trabalhar sozinhos, visto que o trabalho em equipa é sempre uma mais-valia para todos e para um trabalho mais coeso e eficaz? Se nós estivéssemos num ambiente de formação presencial, eu fazia-vos um pequeno jogo, uma coisa muito simples, que ia demorar 5 minutos, em onde as pessoas iam constatar que trabalhar em equipa só traz benefícios. Efetivamente, nós temos um exemplo. Quando nós fomos a uma final, Portugal, a seleção de Portugal, quando foi uma final do Europeu em França, nós provavelmente não tínhamos a qualidade individual dos jogadores de uma equipa francesa, não estávamos fora do nosso ambiente. No entanto, nós felizmente conseguimos vencer a final e só com uma simples atitude, trabalho em equipa. E nós conseguimos esse trabalho em equipa, conseguiu reforçar-se com a saída daquele que supostamente era a mais-valia individual. Portanto, às vezes quando nós temos algumas estrelas connosco que querem sobressair e querem fazer elas o trabalho todo, retiramos competência ao trabalho em equipa. Portanto, as equipas, quando nós trabalhamos individualmente, eu diria que no trabalho em equipa a relação matemática de 1 mais 1 não é 2. É sempre 2, qualquer coisa, 3, 4. Nós, se for bem planeado, nós conseguimos atingir sempre melhores resultados. E isto é algo que tem que ser fomentado dentro das nossas equipas. Tem que haver algumas dinâmicas de trabalho em equipa, tem que haver alguma demonstração consecutiva de que trabalhar em equipa traz mais resultados. Existem práticas muito simples que, se for necessário, partilharei convosco um ou outro jogo tão simples que se consegue demonstrar às pessoas que trabalhar em equipa é mais vantajoso. Obviamente que nós ficamos depois sempre presos e dependentes daquilo que é a predisposição de cada um. Mas pronto. O Álvaro Matos pergunta: no atual contexto percebo a pertinência do trabalho colaborativo à distância, que julgo, em alguns casos, veio para ficar. Mas o modelo ideal de trabalho não será um mix de teletrabalho e trabalho presencial? Certamente que sim, certamente que sim. Nada substitui a presença. Nós somos um povo presencial, de afetos. Portanto, quem nos retira isso, retira muito daquilo que é a nossa essência enquanto seres humanos, enquanto pessoas de relações. Portanto, o trabalho colaborativo à distância é possível, traz benefícios, mas não substitui no seu todo algum trabalho presencial. Portanto, eu acho que se nós, quando sairmos, portanto, deste flagelo que está a assolar-nos, portanto, e sairmos reforçados no sentido em que podemos ter mais trabalho à distância, mais teletrabalho, que ele é possível, consegue-se produzir, mas mantendo pontos de contacto presenciais. E isso certamente que trará vantagens. Eu também sempre tive muito isto, também entramos aqui um bocadinho naquilo que é estas lógicas da formação também, que o INA tem a sua vocação.
e eu também fui dirigente associativo, desenvolvíamos muita formação e eu sempre fui mais defensor do modelo de be-learning do que somente de e-learning, ou seja, de haver momentos presenciais de troca de experiências. É totalmente diferente nós estarmos a reunir uns com os outros, a ver aquilo que são os sinais que cada um transmitem e desenvolver a nossa comunicação com base nesses sinais e dessas necessidades que as pessoas vão manifestando. Portanto, concordo plenamente, devemos sempre que possível manter um mix entre trabalho à distância e trabalho presencial. Falámos muito em liderança e a Celeste Carvalho pergunta: faz sentido falar em perfil de um líder? Existem várias teorias que vão definindo perfis de líderes. Existem vários tipos de líderes. E os vários tipos de líderes têm resultados muitas vezes próximos uns dos outros, aplicando estratégias diferentes. Há líderes que são mais colaborativos, há líderes que são mais autoritários. Ou seja, se me perguntarem qual é que é o líder que eu gostaria mais de ter comigo, é obviamente, e já que estamos a falar em trabalho colaborativo, é o líder colaborativo. Portanto, aquele que apoia, que ajuda, que monitoriza, que ensina. Portanto, para mim esse é aquele líder que vai tentar perdurar mais no tempo. E falando sobre liderança, um desafio também, a Ana Cameiro, que diz como recrutar dirigentes que sejam verdadeiramente líderes. Eu diria que às vezes só pela experiência de outras atividades que eles tenham tido ou de outros projetos que tenham desenvolvido e que tenham demonstrado essa capacidade de liderança. E assim, eu também vos quero dizer que o bom líder é o resultado de boas equipas. Portanto, é assim, nós para termos um bom líder é importante, não só, atenção, não só, mas há uma percentagem significativa da responsabilidade da equipa a ajudar. Eu se estou a levar permanentemente problemas ao meu líder, para o meu líder resolver, ele não vai ter capacidade para desenvolver a sua capacidade de liderança. Vai ter que andar a resolver os problemas. Se eu tender a levar o problema, mas já há algumas possíveis soluções, o que é que eu estou a fazer ao meu líder? Estou a ajudá-lo a tomar decisões, estou também a atuar de uma forma criativa, de uma forma construtiva. Portanto, tem que ser um trabalho em conjunto. Agora, recrutar bons líderes, nós nunca sabemos. Eu costumo dizer que nem nós próprios nós podemos confiar, porque hoje estamos a atuar de uma forma, amanhã estamos a atuar de outra, não sabemos o que é que se passa na nossa cabeça. Portanto, ele pode ser um bom líder numa determinada tarefa e não ser um bom líder noutra tarefa. Ou seja, não quer dizer que um bom jogador de futebol venha a ser um bom treinador. Portanto, é uma questão de nós colocarmos um anúncio no jornal a dizer bons líderes procuram-se, não sei. Não é fácil. Pois assim. A Anabela Sequeira diz que ouviu falar, e o Dr. Pedro falou disso, em reuniões de lazer tendentes a motivar os grupos de trabalho. Tem algumas ideias que possa partilhar sobre o assunto? Nós desenvolvemos todas as semanas, conforme eu referi, uma coisa muito simples, muito curta, meia hora, onde todos os colaboradores que estejam disponíveis àquela hora, nem todos estão disponíveis, obviamente, mas que todos estão disponíveis àquela hora, entramos numa sala de videoconferência e a regra é não falar de trabalho. Não misturar. Aquele momento é o momento para estarmos uns com os outros. É aquele momento em que às vezes as pessoas têm, no trabalho presencial, de ir beber um café e dizer o que é que aconteceu ontem, o que é que vais fazer amanhã. É esse momento.
Nós já falámos sobre isso, mas foi ao contrário, ou seja, pessoas que não têm os meios para poder estar em teletrabalho. A Isabel Teles pergunta, e o que fazer quando as pessoas têm meios e não os utilizam? Bem, eles podem não utilizar por duas razões, ou porque não sabem, não é? E aqui é algo que tem que haver um reforço no desenvolvimento das competências, ou seja, através de projetos formativos que já podiam ter sido feitos, não é? Portanto, normalmente quem vai para o mar apetrecha-se em terra. Portanto, é um trabalho que o INA até já tem vindo a desenvolver ao longo de muitas décadas, portanto, que já estava disponível, portanto, estas soluções. Portanto, ou pode ser porque não saber, ou pode ser porque não quer utilizar os seus recursos, muitas vezes até recursos pessoais, o seu computador pessoal, em benefício daquilo que é o trabalho conjunto. Eu acho que neste momento nós não estamos numa fase, se for esta a situação, de individualismos. Portanto, nós estamos numa fase em que temos que utilizar os recursos que efetivamente estão ao nosso dispor, quer sejam nossos, quer sejam da organização, para conseguirmos atingir os objetivos que são pretendidos, porque isto não é dos outros, isto é de todos nós. Ok? Nós não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas, são muitas, mas vamos lançar uma última. Qual é a estratégia mais importante para motivar o espírito colaborativo num contexto de teletrabalho e em tempos de pandemia, com todos os receios e angústias que lhes estão inerentes? Eu diria que passa muito pela comunicação, passa muito a motivação à distância. Nós sempre tivemos isto. Nós sempre tivemos um amigo que tinha um problema, uma questão, precisava de ficar motivado e que nos liga para sentir aquele calor, aquelas palavras que o possam retirar, portanto, algum fator de desmotivação. Portanto, isso sempre se fez por telefone, um amigo, e é aquilo que tem que continuar a acontecer. Portanto, o líder que está atento é aquele líder que percebe de um contacto, de um telefonema, e eles têm que ser mais assíduos nos dias de hoje, que percebe ali algum foco, eu costumo dizer alguma dor, não é? E que depois, num fórum mais particular, nós podemos estar aqui numa conferência com a equipa, estamos 10, 12 pessoas e conseguimos perceber que há algo que se passa com o colega A, B ou C e logo de seguida aquilo que nós temos que fazer, efetivamente, é contactar de uma forma individual esse colega, tentar perceber o que é que está a acontecer e de que forma é que ele ou a restante equipa pode ajudar, caso seja essa a situação, possa ajudar a ultrapassar alguma dificuldade. Nós temos diariamente visto exemplos enormes de solidariedade por esse país fora, por esse mundo fora, portanto, e é nestas alturas que nós devemos apoiar e estar mais presentes. E nós podemos estar presentes mesmo estando distantes, ok? Estamos a um clique de um telefonema. Portanto, é simples. Temos é que o fazer. Muito bem. Nós temos mesmo que terminar, já passaram das 16 horas, mas eu antes vou lançar um inquérito e pedir aos participantes para fazerem uma apreciação sobre a sessão, a avaliar pelas múltiplas questões que foram colocadas. Acho que houve bastante interação e peço imensa desculpa aos participantes por não conseguirmos responder a todas, haverá certamente outras oportunidades. Damos por encerrado este webinar sobre o trabalho colaborativo à distância. Em nome do INA eu faço o agradecimento uma vez mais ao Dr. Pedro Neto pela disponibilidade e pela partilha das suas experiências e dos seus conhecimentos de como tornar o trabalho colaborativo mais eficaz. Um agradecimento também especial ao Dr. Luís Oriola pelo apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa, ao Walter Gouveia, que nos esteve a dar apoio técnico na concretização de mais um webinar,
de referir que iremos enviar um certificado de participação por e-mail e disponibilizaremos todas as gravações dos webinars no nosso canal do YouTube. Nós regressaremos, e o próximo webinar é já no próximo dia 12 de maio, terça-feira, e será sobre o tema da Covid-19, riscos, oportunidades e paradoxos para a gestão do conhecimento. Connosco vai estar Pedro Gomes Sanches, do Gabinete de Planeamento e Estratégia do Instituto de Segurança Social. Uma boa tarde a todos e um bom fim de semana e obrigada por terem estado presentes.